nós vamos começar a estudar alguns tipos de dados que são construídos a partir da composição de tipos de dados mais simples. Nós vamos começar esse estudo com pares. Até agora nós vimos números, valores booleanos, condicionais, variáveis e funções. E esses são os valores básicos que a gente tem que aprender quando vai começar a programar em qualquer linguagem. E nós vimos, de fato, vários modos de programar, várias coisas que a gente pode fazer usando esses valores básicos em ML. Mas agora nós precisamos aprender a construir coisas um pouco mais complexas. A gente precisa agora aprender a trabalhar com dados que sejam compostos por diferentes partes que nos permitam acessar e alterar essas partes. Isso também é essencial em qualquer linguagem de programação. Você provavelmente já viu alguma coisa na linguagem C. E lá em C vocês usaram dados compostos quando viram, por exemplo, arrays, que também em alguns lugares é chamado de vetor. Quando se estuda a orientação a objetos, por exemplo, a gente vê outros dados compostos. A gente vê, por exemplo, as classes, que são compostas por vários atributos. Esses atributos nada mais são do que campos a serem preenchidos. Então você tem que a classe em si, ela é um tipo de dado composto. Em ML nós também vamos ver as tuplas. As tuplas, elas permitem que nós tenhamos uma quantidade fixa de itens de dados. E cada um desses itens, eles podem ter um tipo específico. Então, a tupla, ela é algo que é semelhante a um vetor. Só que, quando a gente trabalha com tupla, os elementos que compõem essa tupla podem ser de tipos diferentes. Coisa que não pode acontecer em vetores quando estou trabalhando com C, por exemplo. Mais tarde, em um próximo vídeo, a gente vai também começar a trabalhar com listas. E as listas, elas são interessantes porque elas podem ter qualquer tamanho em tempo de execução. E apesar da vantagem de eu não precisar saber com antecedência o tamanho da minha lista para usar ela, todos os itens que estão dentro da minha lista, eles precisam ser do mesmo tipo. Tuplas e listas não são os únicos tipos de dados compostos que nós vamos ver. Mas por enquanto, tupla e lista é o suficiente para a gente fazer alguns exercícios interessantes. Então vamos começar a escrever algumas coisas como comentário aqui no Emacs. Então o que nós vamos ver são pares. E o modo como nós devemos pensar sobre pares é que eles são elementos que têm duas partes distintas. E se eu for pensar no modo como a linguagem de programação ela deve lidar com os pares, eu tenho que pensar do seguinte modo. Se a linguagem permite que eu trabalhe com pares, ela tem que me fornecer meios de construir esses pares e meios de usar, de acessar cada um dos elementos dos pares que eu criar. Vamos pensar então nos pares agora em termos das nossas três perguntas. Qual é a sintaxe, qual é a checagem de tipo e qual é a regra de avaliação. Então eu tenho que a sintaxe para a criação de pares em ML é abertura de parênteses, uma expressão, a primeira expressão, expressão E1, e a segunda expressão, que é a expressão 2, e fecha parênteses. Ou seja, nós vamos sempre escrever duas expressões separadas por vírgula e envoltas por parênteses. Essa é a sintaxe para o uso de pares, para a criação de pares em ML. Vamos pensar agora nas regras de avaliação para pares. A regra de avaliação vai sempre consistir em avaliar a primeira expressão E1 para um valor V1 e a segunda expressão E2 para um valor V2. Então, cada uma das expressões é avaliada para um valor. Só que o interessante aqui é que não é somente cada uma das expressões que equivale a um valor, que pode ser avaliada para um valor. O par em si, o par de valores, ele é por si só um valor. Então eu posso colocar aqui que o par de valores é por si só um valor, que é composto pelos valores das expressões E1,
e E2. Vamos falar agora então sobre as regras para checagem de tipo. Quando a gente tem um par, a gente cria para esse par uma nova classificação de tipo. É como se além de int, real, string e o tipo de função que a gente viu anteriormente, agora a gente tivesse um novo tipo, que é o tipo de par. Então, qual que é o tipo de um par? Se a primeira expressão tiver um tipo T1 e a segunda expressão tiver um tipo T2, o tipo do par será T1 asterisco T2. E mais uma vez, o que é muito importante observar aqui? Que esse asterisco que eu coloquei para separar os tipos da primeira expressão e da segunda expressão em um par, ele não representa aqui multiplicação. Nesse contexto, o asterisco ele é usado só para separar os tipos respectivos das expressões 1 e expressão 2, que estão contidas dentro do par. Então, o tipo do par, como que ele é? Ele é algo que vai expressar os tipos das duas partes que compõem aquele par. E essas duas partes separadas por asterisco. Então, é simples assim, é desse modo que nós construímos pares em ML. Agora que a gente já sabe como construir pares, como que a gente faz para acessar cada um dos elementos de um par? Então, como acessar os elementos E1 e E2 de um par? Mais tarde a gente vai ver um outro jeito de fazer esse acesso, mas por enquanto, o jeito que a gente vai aprender a acessar essas expressões E1 e E2 é usando asterisco 1 para acessar o primeiro elemento e asterisco 2 para acessar o segundo elemento do par. Porém, não é suficiente usar só hashtag 1 e hashtag 2 para acessar os elementos de um par. E é por isso que nós temos uma sintaxe específica para acesso a elementos de pares em ML. Então, nós temos uma sintaxe para acesso. Se eu pensar no meu par com as expressões E1 e E2 separadas por vírgula, como deve ser escrito, eu posso chamar a expressão como um todo, ou seja, os dois elementos mais a vírgula mais os parênteses, de expressão E. Então, eu vou dizer aqui, vou chamar isso aqui de expressão E, ok? Como que eu faço, então? Qual é a sintaxe para eu acessar o elemento E1 e o elemento E2 dessa minha expressão E, que é o todo? Tá? Bom, eu sei que eu tenho que usar o hashtag 1 e que eu tenho que usar o hashtag 2 para acessar esses elementos. Então, se eu quero acessar, por exemplo, o elemento E1 da minha expressão E, eu tenho que usar a hashtag 1E. E se eu tenho que acessar o segundo elemento dessa minha expressão E, eu tenho que usar a hashtag 2E. Quando eu faço isso, o ML sabe exatamente quais são os elementos de qual par eu estou tentando acessar. Quando eu estou falando em acesso aos pares, eu tenho a sintaxe para acesso e eu também tenho as regras de avaliação para esses pares que eu estou construindo. Então, a regra de avaliação para acesso a elementos de um par consiste em avaliar a expressão E, a nossa expressão E, que nada mais é do que o par inteiro. Então, a avaliação é eu pegar essa expressão inteira e avaliar ela, e essa avaliação é para algum valor específico. Como assim um valor específico? Vai ser o valor de um par. De modo que quando eu usar hashtag 1 e hashtag 2, eu vou obter como retorno o primeiro elemento e o segundo elemento, ou seja, o primeiro valor e o segundo valor desse par. Então, por exemplo, se eu definir que x ele é um par composto pelos valores 4 e 17, e
nós usarmos hashtag 1 de x, a gente vai obter, então vamos obter o valor 4. E é aí que ocorre a avaliação. Essa expressão inteira, ela é avaliada para os valores que a compõem. Do mesmo modo, se eu fizer hashtag 2x, nós vamos obter o valor 17. Ok, então como que é agora a checagem de tipos? Isso aqui é para acesso, tá? Então aqui é a avaliação para acesso. Checagem de tipo para acesso. A checagem de tipo, ela funciona quase igual à avaliação. Por quê? O que acontece na avaliação? Eu tenho um par. Quando esse par vai ser avaliado, acontece a avaliação de cada elemento que tem dentro dele. De cada expressão. E aí o valor de cada expressão, se eu juntar, ele vai formar o valor aí do par inteiro. Na checagem de tipo é quase a mesma coisa, porque um par ele vai ter um tipo de par, igual a gente discutiu aqui em cima, onde a gente falou que eu tenho que a primeira expressão vai ser do tipo T1, do meu par, a segunda expressão vai ser do tipo T2, que é a minha segunda expressão do par, então o tipo do par vai ser T1 asterisco T2, tá? Então, como que é a checagem de tipo nesse par? Ele vai ter que ter sempre o formato, tipo 1, tipo 2. Então, quando eu estou fazendo a checagem de tipo de um par, se for checado que esse tipo não tem o formato tipo 1 asterisco tipo 2, já não passa na checagem de tipo, já pode não ser um par. Então, o que acontece na checagem de tipo de uma expressão, por exemplo, que eu tenho, onde eu tenho expressão 1 e expressão 2, que tem, respectivamente, o tipo 1 e o tipo 2, o que acontece é, a checagem de tipo vai verificar se hashtag 1 da minha expressão como um todo, ela tem o tipo T1, e se hashtag 2 da minha expressão como um todo tem o tipo 2. Se não tiver, ou se uma não tiver o tipo respectivo, é porque está errado, não passa na checagem de tipos. Então agora a gente sabe como funciona os pares em ML. Vamos tentar então escrever alguns programinhas simples usando pares. Vamos escrever aqui então algumas funções que recebem por parâmetro ou que retornam pares depois de terminarem a computação. Vamos começar com uma função de troca. Então eu vou explicar aqui em cima em comentário, é sempre bom colocar comentário nas funções. Então, esta função vai receber um par por parâmetro. Esse par tem o primeiro elemento do tipo int e o segundo elemento do tipo bool. E essa função retorna um novo par, onde o primeiro elemento é o segundo elemento do par que recebeu por parâmetro, e o segundo elemento é o primeiro elemento do par que veio por parâmetro. Deixa eu só escrever aqui em cima que é o segundo do par que veio por parâmetro. Tá? Então, aqui é só uma explicação do que é a nossa função. Então, vamos escrever aqui embaixo essa função. Então, eu tenho uma função troca. Ela vai receber um par qualquer, eu vou chamar meu par de par. Ele vai ser do tipo int bool. O que significa esse tipo aqui? Significa que par, ele é um par, poderia ser qualquer outro nome, tá? Poderia ser nome, poderia ser x, poderia ser y, qualquer nome aqui, eu escolhi colocar par. Então, quando eu falo que esse par tem o tipo int asterisco bool, eu estou querendo dizer que o primeiro elemento desse par ele vai ser um número inteiro e que o segundo elemento desse par vai ser verdadeiro ou falso, vai ser um booleano.
que essa função faz? Ela troca os elementos, então ela troca o primeiro com o segundo e retorna um novo par já trocado. Como que eu faço isso? Eu vou retornar um par, certo? Esse par tem que estar trocado. Então, hashtag 2 de par e hashtag 1 de par. Pronto. Basta essa linha para eu retornar um par com os elementos trocados. Vamos escrever agora uma outra função. Então, essa nossa nova função aqui, então, esta função vai receber 2 pares por parâmetro e os 2 pares têm o tipo int. Então, vai ser 2 pares, cada par contendo 2 números inteiros. Então, isso significa que ambas as expressões dentro de cada par é do tipo int. Então, a função vai, então, somar os 4 valores que compõem esses 2 pares. Então, o que a nossa função aqui vai fazer? Ela vai receber 2 pares, cada par tem 2 valores, então nós vamos ter um total de 4 valores, e a função, a única coisa que ela vai fazer é somar esses 4 valores e devolver um único inteiro. Tá? Então, se a nossa função, vamos voltar um pouquinho lá atrás para lembrar do tipo de função. Se a nossa função vai receber 2 pares de números inteiros, e ela vai retornar um único número inteiro, qual que é o tipo da função? Então, vou colocar aqui. Tipo da função. Esse tipo vai ser, então, o tipo do primeiro par, que é o primeiro parâmetro. E o tipo do segundo parâmetro, que é o segundo par. E o que a nossa função retorna? Um int. Então, veja, aqui eu tenho o tipo da minha função. O primeiro parâmetro é um par de inteiros, o segundo parâmetro é um par de inteiros e a função retorna um inteiro. Se fossem 3 parâmetros, se eu tivesse mais um int, que agora não é par, eu colocaria aqui, um int. Tá? Eu só tenho 2 parâmetros na minha função. Vamos então escrever essa função. Tem que fechar aqui. Soma 2 pares. Bom, eu tenho que passar os 2 pares por parâmetro. Então, eu vou colocar o par 1, vai ser do tipo int. E eu tenho o par 2, que também vai ser do tipo int. De novo, não confundir esse asterisco com multiplicação. Isso não é multiplicação. Aqui ele só está separando os tipos, que são os tipos respectivos de cada um dos elementos que vai estar dentro dos pares. Ok. O que minha função faz? Minha função, ela vai somar. Então, eu quero somar o primeiro elemento do par 1 com o segundo elemento do par 1 com o primeiro elemento do par 2 com o segundo elemento do par 2. E aí, isso tudo vai se transformar aqui, tudo isso aqui vai ser avaliado para um valor único, porque vai ser um retorno inteiro da função. Essa soma, esse acesso aos elementos, poderia ter sido feito em qualquer ordem. Então, eu vou colocar como comentário aqui, ó. Esse acesso e soma poderia ter sido feito em qualquer ordem. Então, eu poderia ter feito, por exemplo, o segundo do par 1 mais o primeiro do par 2 mais o segundo do par 1 mais o primeiro... Tá certo, somei todos, né? Segundo do par 1, primeiro do par 2, segundo do par 2 e o primeiro do par 1. Então, eu poderia ter feito desse jeito aqui também, não teria problema nenhum. A gente pode fazer ainda uma outra função,
que essa função vai receber um numerador e um denominador, e ela vai retornar um par composto pelo resultado da divisão e pelo resto da divisão. Se eu for tentar fazer isso em outras linguagens, como C, por exemplo, é um pouco mais difícil. Porque em C, nenhuma função pode retornar mais de um valor. Então, se eu quisesse retornar tanto o resultado da divisão quanto o resto da divisão, eu teria que fazer a conta e retornar isso num vetor. Aqui em ML eu posso retornar um par e é muito simples de fazer. Então, esta função recebe um numerador e um denominador, o x, y, ambos do tipo int, e retorna o resultado da divisão de x por y e também o resto da divisão de x por y. E de novo, vamos parar aqui um pouquinho para pensar qual é o tipo dessa função. Bom, essa função ela recebe dois parâmetros, que é o x e o y. E o que ela retorna? Ela retorna um par de inteiros, tá? Então, eu tenho tipo da função. Eu tenho uma função que recebe dois inteiros por parâmetro. Veja que aqui eu estou mostrando que a minha função ela recebe dois inteiros. Ela não recebe um par de inteiros. Porque se eu faço desse jeito aqui com o parênteses, eu estou falando que a minha função ela recebe um único parâmetro. E não é, ela recebe dois parâmetros, tá? Não é um par, são dois valores distintos. E essa função vai retornar para mim, aí sim ela vai retornar um par de números inteiros, tá? Então esse parêntese ele é muito importante para diferenciar valores que são distintos de valores que estão agrupados em um par. Como que fica a minha função então? Fica fun, vou colocar div mod, porque div é a palavra-chave em ML para fazer a divisão e mod é a palavra-chave em ML para fazer o resto da divisão. Na verdade, não é uma palavra-chave, né? Ele são os operadores de divisão e de módulo. Então, o que essa função retorna para mim? Ela retorna uma tupla em que eu tenho x div y, que vai retornar para mim nesse primeiro elemento o valor de uma divisão, o resultado de uma divisão. E eu tenho como segundo elemento do par que vai retornar x mod y, que vai retornar para mim o resto dessa divisão. Um outro exemplo ainda seria fazer a ordenação de um par. Então, eu poderia ter uma função ordena par, em que eu passo para essa função um par qualquer de números inteiros. Então, int. E o que essa função vai retornar para mim? Esse par ordenado. Então, eu vou perguntar se o primeiro elemento do meu par for menor do que o segundo elemento do meu par, então eu retorno par, porque já está ordenado, tá? Eu estou ordenando aqui em ordem crescente. Se não, eu tenho que eu vou retornar o segundo elemento do meu par e o primeiro elemento do meu par. E aí eu vou retornar, essa função vai retornar para mim o par ordenado, ok? Bom, agora que eu escrevi todas essas funções, vamos executar esse programa para ver o que acontece. Mas antes disso, vamos pensar aqui também no tipo dessa função ordena par. Então, tipo da função. Aqui eu tenho uma função que recebe um par de inteiros, então é um parâmetro só, que é um par. Então, tenho int, e essa função retorna para mim um outro par. Ela retorna também um int, certo? Então, eu vou salvar. SML. Então, aqui a gente ganhou um erro. Deixa eu ver do que é esse erro aqui.
que a gente recebeu. Tá falando que tá nessa linha aqui. Y, x mod y. Ah, eu não coloquei o que a função recebe aqui, né? Eu não coloquei os parâmetros. Então, x, que é do tipo int, e y, que é do tipo int. Pronto. Igual. Então, Ctrl D para terminar o processo, Ctrl C, Ctrl S, Alt P. Pronto. Então, agora a gente pode ver aqui que a nossa função troca, ele mostrando que o nosso REPL mostra que é uma função. Ela recebe dois parâmetros, um int e um bool, ela retorna um int e um bool, um par, né? Aqui eu tenho a função que soma dois pares, eu tenho a minha função div_mod e eu tenho a minha função ordena par. Então eu poderia passar para troca e passar 7 e 40. E aí quando eu passo esse valor 7,40, ele dá um erro. Ele fala assim, ó, operador e operando não concordam. Por quê? Porque a minha função troca, se eu voltar nela aqui em cima, ela está esperando como parâmetro um par, onde o primeiro elemento é um inteiro e o segundo elemento é um bool. E aqui, a hora que a gente fez a chamada para a função troca, a gente passou 7 e 40, dois inteiros. Então isso não pode. Então, se eu trocar aqui e colocar true, agora ele fala, tudo bem, agora eu tenho a inversão desses valores e eu troquei os pares. Se eu passar ao contrário, o que acontece? Se ao invés de passar um inteiro e um bool, eu passar um bool e um inteiro, ele também dá um erro. Isso significa que os nossos parâmetros eles são posicionais. Eu tenho que passar o valor exatamente na posição em que eu coloquei eles na declaração da minha função. E do mesmo modo a gente pode brincar com todas as funções. Quando vocês passarem esse código aí para o Emacs de vocês ou para o código de vocês, testem todas elas, ok? Uma pergunta importante de se pensar aqui é como que o Emacs sabe quando eu chamo, por exemplo, a função troca e passo true e set. Como que o Emacs sabe que o que eu estou passando aqui é um par com dois elementos, o true e o set. Na verdade é o set e true, né? Set e true, e não dois parâmetros. Então, como que o Emacs sabe que eu estou passando um par, que é um parâmetro só para minha função, e não dois parâmetros, dois valores? A gente vai ver mais para frente que, na verdade, é a mesma coisa. Para o ML, tanto faz. O par e dois valores, dois parâmetros, vai ser a mesma coisa. Mas, por enquanto, vamos pensar como conceitos diferentes, ok? Então, por enquanto, vamos pensar que aqui eu chamei troca, troca está esperando um par, então eu passei aqui um par. Então, isso é tudo o que a gente tem que aprender para conseguir usar pares quando estamos programando em ML. E a gente pode pegar essa ideia de pares e generalizar. Essa generalização serve para a gente começar a trabalhar com tuplas, que é quando eu tenho pares, só que agora ele não é mais só um par, ele tem mais de dois elementos, ele pode ter N elementos. Mas tuplas nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Se não quer perder os próximos conteúdos, se inscreve no canal e até a próxima.